Olá, pessoal, começando mais um podcast, pode falar com a Eli Naim. Hoje eu vou receber um amigo de longa data, apaixonado pelo Botafogo, do meu querido primo Júlio, do meu querido avô saudoso João Batista, botafoguense, inchado, Ricardo Silva, mas conhece, vamos falar muito do nosso querido carnaval que a gente está se aproximando. Ele que é um especialista não só do Carnaval de Campos, de vários outros lugares. E eu posso falar como amigo porque tenho relação pessoal, não por causa do Carnaval, mas por causa do futebol de muito tempo, da Continental, da Difusora, de tantas outras rádios que o Ricardo trabalhou com meu saudoso e querido pai, porque saudoso, o pessoal acha que saudoso é porque morreu, né? Saudoso é que a gente sente saudade o tempo todo. Ricardo, obrigado. Tempo que eu não te vejo. Mais magro, né? Tô mais magro. Afinou. Sim. A voz. É verdade. Mas afinou também. Não, afinei. Tô cuidando. Irmão, obrigado por você ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Falar de carnaval é a minha maior paixão, né? E, claro, você Mais do que o futebol? Mais do que o futebol. Pô, que legal. E olha que você deve ser alucinado, porque você é apaixonado por futebol. Eu sou apaixonado pelo americano e Botafogo. Eu sou botafoguense, inchado. Né? Sofri muito ano passado com o Botafogo, mas isso já é acostumado, né? Então, eu vou ser sincero, eu sou flamenguista, você sabe disso, que a gente já nessa caminhada um ou outro. E eu torci pro Botafogo. Eu queria muito que o Botafogo fosse campeão por todo a primeira parte do campeonato. Foi uma campanha bonita, né? Por ser um time do Rio que tem uma grande torcida, mas que há muito tempo não tinha um título, e isso influencia muito, a gente sabe, por questões financeiras, porque as pessoas acham que é só o dinheiro que ali ganha, ele é irrisório, só para as pessoas entenderem um pouquinho de futebol, é irrisório, muitas das vezes, o valor que se ganha por ser campeão. Sim. Mas gera mais patrocínio, uma série de outras demandas que acabam envolvendo. Mas o botafoguense, ele é realmente apaixonado, porque torcer para o Botafogo é ser apaixonado, não é ser torcedor da moda, é ser um torcedor ferrenho. E o botafoguense, ele não desiste nunca, tanto que nesse final de semana o Botafogo assumiu a liderança do campeonato estadual. Eu fui num grupo do Botafogo e botei, segue o líder. Alguns me xingaram, mas... Muitos devem ter muito, e tudo garotada do Botafogo. Essa turma que tá começando a ser botafoguense. Falei, gente, vocês têm que... o Sterpan eu tava vendo um vídeo agora há pouco. Falando esse botafoguense tipo você. Encontrei com ele na Feira Hippie em Ipanema. E ele com a camisa do Botafogo de 1972, uma camisa antiga. E ele geralmente as mais bonitas, né? As mais bonitas. Eu tenho a do Flamengo, aquela da Adidas, da primeiro contrato da Adidas, da época de Zico, de Adílio. Eu tenho umas camisas antigas, eu tenho umas camisas dos anos 80 do Botafogo. E aí eu falava assim, nós temos que acreditar até os 92 minutos. Porque o Sterpan falou, olha, eu só comemoro uma vitória 15 minutos depois do apito final. Mas 15 minutos? Vai que dá um revertério, anula o jogo, alguma coisa assim. E o botafoguense é desconfiado, mas é apaixonado. O Botafogo torce mesmo por empate, vibra por empate, torce por qualquer coisa. E é assim o botafoguense. Eu tô líder, segue o líder do Botafogo no estadual. Quem quiser que me acompanhe. Amigo, mas sacanagem, claro, né? Isso aí. Lógico. Deixa eu te falar. Quando começou e por que começou, muitas vezes não tem um porquê, né? Mas quando começou essa paixão pelo carnaval e evidentemente, o seu envolvimento na prática, porque a gente sabe, você mesmo falou, a gente já tinha conversado, você frequenta outros carnavais, a não ser o de Campos, como jurado em alguns deles. Explica um pouco onde iniciou essa paixão e como isso hoje virou também uma questão sua de trabalho também. Vamos lá, eu sou nascido e criado aqui na 15 de novembro, próximo ao Palace Hotel. Então passava o carnaval ali em frente de casa. Eu pequenininho, ficava em cima, lá no segundo andar da casa, assistindo aqueles bois pintadinhos e achava curioso. Minha tia, minha avó, minha mãe não me deixavam ir. Claro, né, pequeno, 7, 8, 9, 10 anos. Mas eu ficava assistindo aquilo encantado. Só que eu achava um absurdo alguém falar de carnaval o ano inteiro. E tinha um programa na Difusora chamado Ensaio Geral. Carlinhos Manhães que apresentava todo sábado, o ano inteiro. Eu falei, gente, nós estamos em junho falando de carnaval, coisa horrorosa. A partir dos 15 anos eu passei a ser o apresentador desse programa.
ironia do destino, né? Eu falava mal do programa. Na própria difusora. Na própria difusora. E apresento até hoje o Ensaio Geral. Lá se vão quase 30 anos apresentando esse programa. E aí eu comecei a me apaixonar, eu sou muito intenso em tudo. Se eu me apaixono pelo Botafogo, eu sou botafoguense ferrenho. Se eu me apaixono pelo carnaval, eu sou carnavalesco ferrenho. E aí eu me apaixonei, comecei a estudar, comecei a pesquisar, eu ouço samba enredo 365 dias do ano, eu falo de carnaval 365 dias do ano. E aí eu me especializei como jurado do quesito enredo. Já julguei Sapucaí, Jundiaí, Puxa, São que Paulo, bacana. Manaus, Florianópolis, Porto Alegre, Friburgo, Juiz de Fora, Joaçaba, inúmeros, Belém do Pará. Esse ano eu julgo Manaus, vou julgar Batatais, vou julgar também Porto Velho, perdão. Quesito samba enredo. Não, enredo. Enredo. Inclusive, eu tenho um enredo aqui em Campos esse ano, da Mocidade Louca, fala sobre o Rei Netuno e Janaína, que é Iemanjá, é um enredo meu. Eu já fiz alguns enredos para fora de Campos também. E aí, como eu sou pesquisador, eu me especializei em ser jurado do quesito enredo. Já julguei vários estados e várias cidades do Brasil. Vamos falar um pouquinho de Campos, para depois a gente sair da esfera Campos. Como você mesmo disse, você começou essa paixão como campista que é aqui na 15 de novembro, Sim. acompanhando o carnaval. Qual foi o auge do carnaval de Campos, você como pesquisador? E o que seria necessário do ponto de vista como pesquisador, e aí eu não falo como político, aí eu não falo como promotor de evento, que já o faço tem 20 anos, não 30, como você tem lá no ensaio, mas já são 20 anos de 4 eventos, ou seja, o carnaval é um evento, sim. Sim, claro. Só que ele é um evento que ele tem um resultado final, mas ele tem todo um preparo muito maior do que um evento. Só para as pessoas entenderem mais ou menos o que a gente está falando. Isso é uma discussão, Ricardo, que eu sempre falo isso em alguns questionamentos que eu falo, que muitas das vezes as pessoas acham que entretenimento é custo e entretenimento é investimento, muito mais do que custo. Um show ele acontece, são 8 horas, 9 horas de evento. Mas existem 3, 4 meses para que aquele dia se efetue. Sim. O carnaval, ele é pior, ou seja, ele é maior ainda. O ensaio geral, que você era um preconceituoso à época, que hoje é um convencido do contrário, é que o carnaval ele tem um dia de execução para aquela determinada escola, né? Obviamente, Sim. que ela executa 1 ou 2 dias, dependendo se ela for para um desfile final, etc. Tal, mas geralmente Voltar, né? executa em um dia o trabalho de um ano inteiro. Qual foi o auge do carnaval de Campos no seu entendimento como pesquisador e o que seria necessário para que esse auge voltasse? Bom, vamos por etapas. O grande momento do Carnaval de Campos foi nos anos 70 e 80, principalmente nos anos 80. Tivemos grandiosos sambas imortalizados, desfiles monumentais na Avenida 15 de Isso que eu Novembro. ia te perguntar. O declínio do Carnaval começa a partir dos anos 90, principalmente após 1997, quando não se tem o Carnaval. E nunca mais voltou a ser aquele Carnaval glamouroso dos anos 80. A partir dos anos 90 começa um declínio gradual do Carnaval, né, pelo investimento que teve na praia, e aí você começa a dividir a população. Dividir as atenções. Sim, você não tinha o investimento nas praias, a população, ela até passava verão na região, mas nos 4 dias de carnaval ela estava aqui na cidade. E você tinha um movimento maior de pessoas participando ativamente dos blocos das escolas de samba. Quando você começa a investir no farol, você começa a perder um pouco o público nos 4 dias de carnaval. Mas mesmo assim, muita gente ia para a praia, voltava para assistir o desfile ou até mesmo desfilar. Só que quando você não tem o desfile em 1997, em 98 ele não volta a ser mais aquele carnaval grandioso. Ele começa a cair. E começou a cair mais ainda a partir de 2009, quando sai da data
e muda o local, ele vai lá para Alberto Lamego. E aí ele começa a ser realizado com um fomento de escolas de samba do Rio. Quando você não tem a escola do Rio, você não tem um grande público. No início, em 2009 e 2010, você ainda teve a curiosidade de pessoas que nunca assistiram o Carnaval de Campos. Elas estavam lá, elas foram assistir, mas depois elas começaram a se afastar. E quando você quebra o ritmo do Carnaval em 2015, que não é realizado, e 2016 ele acontece no final do mês de agosto, na semana decisiva das Olimpíadas, quando o Brasil foi até campeão, né, no futebol, e as pessoas, espera aí, eu vou deixar de assistir o jogo olímpico do Brasil. Pela primeira vez o Brasil é campeão nas Olimpíadas, no futebol. No seu país. Poxa, e vou lá pro CEPOP, um frio de rachar a alma, porque no final de agosto estava fazendo muito frio em 2016, não deu quase ninguém. Foi um fiasco de público. A mesma coisa aconteceu em 2019 e aí começa a vir pandemia, aí começa... Hoje eu vejo o seguinte, primeiro, o CEPOP eu acho que foi um equívoco. Rapaz, olha que a gente não falou absolutamente nada. Em 2010, na verdade em 2008, a ex-prefeita Rosinha ganha a eleição democraticamente pelas urnas e o meu pai também vira vereador e se torna, então, presidente da Câmara à época. E existia uma divisão de ideias, onde, obviamente, prevaleceu a da prefeita e a do ex-governador Garotinho. A vontade do meu pai à época e a opinião dele era de ser feito um estádio de futebol, onde é o CEPOP, e a vontade da prefeita, que foi a vontade que prevaleceu, foi feito o CEPOP. Na minha opinião, e eu já externei isso, tá? Porque fui superintendente da antiga gestão, que levou até a própria secretaria para o CEPOP. O CEPOP ele é um equívoco em vários aspectos. Total. O primeiro aspecto é que ele não é um lugar ideal para se fazer evento. Então, se a desculpa... Pela distância, por tudo. Não é só pela distância. A distância não é um problema. É que ele não foi feito por pessoas que entendem de evento. Segundo, na minha concepção, o próprio carnaval não se adequou ao espaço ali criado. Então se faz um investimento absurdo e do ponto de vista prático inútil. Não, e tecnicamente falando, existem várias falhas no CEPOP. Você não se julga, vou te dar 3 exemplos, você não se julga carnaval só por um lado, você tem que julgar pelos 2 lados. Então eu posso fazer um carnaval só pela lateral direita, o lado esquerdo eu não preciso enfeitar o carro alegórico, porque não tem jogador, você tem camarote dos 2 lados. Você tem uma avenida que não é reta, ela tem uma curva. Como é que você consegue controlar um grandioso carro alegórico? Terceiro, você tem 4, 5 grandes camarotes e esqueceu que você tem que ter camarote para convidados, você tem que trazer a mídia, você tem que prestigiar os grandes carnavalescos. Não tem espaço. Eu lembro que em 2014... Ou seja, personalidade nem do carnaval do ponto de vista para o carnaval foi um projeto bem executado. Não. Era muito mais vantajoso você ter feito a estrutura dos carnavalescos com os galpões, tipo uma cidade do samba, vamos estruturar o carnaval da cidade e deixar o carnaval acontecer em algum outro lugar, com a estrutura metálica. Depois vamos construir o CEPOP? Legal, bacana. Hoje você tem um grandioso palco, né, que é o CEPOP, mas não tem um grandioso carnaval. E não tem, na verdade você não tem, você tem um grande palco, na minha opinião, tá? E agora isso ganhou mais força ouvindo isso de um técnico do assunto. Você tem um grande palco ineficiente, ou seja... com falhas, né? Com falhas, ou seja, passa a não ser eficiente do ponto de vista. E mais ainda, você não tem um grande carnaval nem sequer para exercer a grandiosidade daquilo que uma escola de samba, ela gasta, sei lá, 5, 6 mil reais construindo um carro alegórico. Quando acaba o carnaval, ela não tem onde colocar. Por isso que você encontra nas ruas carretas jogadas durante 4, 5, 6 meses. Aí perde-se madeira, Qual perde foi ferro. O erro? Eu já entendi que do ponto de vista político, de entendimento de carnaval, esses erros começaram
dos anos 90 para cá, e sendo o auge do erro aí em 1997, quando não teve o carnaval. Não se tem o carnaval. Aonde entra o erro das pessoas envolvidas no carnaval? Fazendo uma análise, uma autocrítica às pessoas envolvidas. Aí eu não estou dizendo dos poderes envolvidos, eu estou falando das escolas. Aonde entra a autocrítica, na sua opinião, dos responsáveis pelo carnaval do lado do próprio carnaval em si? Eu não falo do gestor público, à época, desde... Você vai aí, 97, provavelmente Garotinho, Sérgio Mendes, começa... eu não lembro quem era o acredito eu, de Sérgio Mendes para cá. Aí já vem Garotinho, Rosinha, Mocai, Bernardo. Isso. Todos passaram por esse grande problema dessa falta de visão do carnaval como deveria ser. Aonde entra a crítica a quem se envolve com o carnaval? Eu falo o seguinte: Campos tem um número excessivo de agremiações. Você tem bons carnavalescos que realmente trabalham o ano inteiro, carnavalescos que trabalham fazendo bom carnaval, mas você tem alguns que não. Infelizmente, é uma verdade. Você tem aqueles carnavalescos... E essa é a desculpa dos políticos. Porque pesa mais aquele que não faz um bom carnaval. Que são os aproveitadores do carnaval. A gente ouve... Eu já ouvi de vários gestores políticos. Eu não vou citar nomes, claro, evidente, mas você tem aqui grandiosos carnavalescos, grandes agremiações que dão espetáculo, dão um show à parte na avenida. Agremiações que conseguem colocar até 1000 componentes, com boas fantasias, belos carros alegóricos, carnavais grandiosos, carnavais colossais. Mas, infelizmente, você tem algumas agremiações que colocam qualquer coisa na avenida, porque o interessante para ele é saber... o que o poder público vai dar de dinheiro. O que o poder público não corre atrás durante o ano. E aí, eu acho que quando você fica de pires na mão hoje, com uma realidade de lei Rouanet e tudo mais, você fica de pires na mão perante ao poder público, é uma infelicidade muito grande. Se não tiver prefeitura, não tem carnaval. Entendeu? Quando, na verdade, você tem muitas outras oportunidades de arrecadar um recurso para conseguir fazer grandes espetáculos no carnaval. O carnaval começa amanhã, não teremos desfile em Campos mais uma vez. Tudo bem que são vários problemas, vários fatores, mas o carnaval de Campos talvez não retorne nunca mais à data oficial. Talvez nunca mais, pela cultura que se criou aqui na nossa região. Nem os próprios carnavalescos, numa grande maioria, quer o carnaval na data. Porque muitos carnavalescos conseguem trabalhar em cidades vizinhas durante os 4 dias de festejo. Ou seja, que também não deixa de ser o ganha-pão deles. Sim, né? Claro. Agora, é ideal que o carnaval seja realizado fora de época? Beleza, mas com uma grande mídia e logo após a data. Sei lá, uma semana após o desfile das campeãs do Rio de Janeiro. Você ainda está no clima, você ainda está naquela empolgação do carnaval, e aí você teria um grandioso desfile. E também já tem o retorno das pessoas, né? Das praias. Das praias, ou seja, todo mundo já voltou à vida normal. Vamos encerrar a temporada de verão em Campos, com os desfiles das escolas, dos blocos, dos bois pintadinhos, uma grande mídia, uma grande divulgação, um grande incentivo. Eu acho que o dia que Campos tiver os seus barracões, eu vou colocar a Cidade do Samba 2 aqui em Campos, para as pessoas entenderem. Porque quando você tem um galpão para colocar suas fantasias, seus carros alegóricos, você pode comprar lá o serrote, o martelo, a solda, você vai ter como guardar aquilo e reciclar durante o ano para que no próximo carnaval você não tenha que gastar de novo. É aí que você tem um espaço, e esse espaço também para que você possa ir fazendo pouco a pouco. Entrou X de recurso, eu já consigo fazer... Claro. 20% do meu desfile. Não, e trazer técnicos para que possam arrecadar recursos através da Lei Rouanet, através de incentivo fiscal, trazer recursos fora poder público local, trazer através de pessoas técnicas durante o ano essa subvenção para que as agremiações possam trabalhar o ano inteiro. Mas entendendo um pouco disso, isso só vai se tornar realidade, Ricardo, quando efetivamente voltar a ser o centro das atenções, que é a sua sugestão. Uma semana depois do desfile das campeãs, ou seja, a cidade já voltou e seria teve como a mídia o verão todo. Exatamente. E
Agora, uma grande... Desculpa interrompê-lo. Joaçaba é uma cidade no interior de Santa Catarina. 30 mil habitantes. Tem 4 escolas de samba. Na época do carnaval, a cidade recebe quase 50 mil turistas. Lá tem uma arena. O único lugar que tem arena escola é lá. E tem 2 escolas no sábado, 2 escolas no domingo. Segunda é o desfile das campeãs. Terça só tem bloco e tal, mas todo dia o desfile termina meia-noite e logo depois tem shows. A cidade toda se volta pro carnaval. É emocionante ver senhores parados em pé ali do lado da arquibancada, chorando, passando a escola, ele chorando, emocionado. Porque ele já desfilou quando era jovem. Já e viveu hoje aquilo. ele está assistindo. A cidade toda é apaixonada pelo carnaval. Mas durante 4, 5 anos, isso lá 10 anos atrás, eles foram no Rio de Janeiro e pediram ajuda. Nos ensinem a fazer carnaval. Nos ensinem a organizar o carnaval. Nos ensinem a arrecadar recursos para o carnaval. E assim a Liesa fez. De repente, é uma sugestão que eu dou aos carnavaleiros de Campos, que era procurar ajuda. É uma coisa que eu ia te fazer uma pergunta. As pessoas misturam muito e acaba... Eu estou falando isso porque eu mesmo às vezes me confundo. Quais são as escolas de samba e quais são os blocos? Vou dar um exemplo. Os blocos não e os bois pintadinhos não, porque são inúmeros. Uhum. Escolas de samba, quantas campos tem, você sabe? 14. 14 escolas de samba. Madureira, Mocidade Louca, Galdalapa, União da Esperança, Boi Sapatão, Onça no Samba, Amigos da Farra, Tradição Vianil, Império da Baixada, Estação Primeira de Guarulhos, Os Independentes, Cidade Luz, Santa Cruz e tá faltando uma que agora eu não vou lembrar, porque é tanta, né? Mas você falou 13 das 14. Então, o primeiro ponto de partida é escolas de samba, nós temos 14 em Campos. Isso. Ok? Outra coisa que acaba se misturando, muitas das vezes quando fala de subvenção municipal, se mistura as escolas com os bois pintadinhos e com os blocos. Primeira coisa é deixar claro que são coisas distintas. O que é bloco, o que é escola de samba? A diferença explica em para as Campos. pessoas. Campos tem bloco de rua, que é agora, nesse período de carnaval, né? E tem o bloco de enredo, que são parecidas com escolas de samba. A única diferença de uma escola para um bloco aqui em Campos é que não tem mestre-sala e porta-bandeira. Já teve momentos em que nós tivemos desfile de bloco superior à escola de samba. Mas que absurdo, cara. Né? Então, Campos, na verdade, alguns anos atrás, mas teve aí, gente que defendeu o fim dos blocos, todo mundo virar escola. Mas escola especial, escola do acesso. Mas sabe o que acontece? Hoje, acaba tendo essas pessoas que usam o carnaval para ganhar dinheiro e não para dar espetáculo. Isso não foi dito por mim, isso foi retificado por mim, mas dito por você. Como em qualquer coisa. Tem bom político, mau político, bom médico, mau médico, bom jornalista, mau jornalista. Com certeza. Na escola de samba não é diferente. Mas eu acho que a primeira coisa, se eu posso dar 3 sugestões que eu gostaria de falar depois desse programa é, primeiro, separem. Existem as escolas de samba que nós vamos fazer o Carnaval de Campos. Os blocos que não tem mestre-sala e porta-bandeira, que virem escola, que às vezes tem blocos também que fazem um bom trabalho, eu não conheço, mas talvez alguns blocos que fazem e que têm condição de fazer um... Cito aqui nomes de blocos tradicionais, o Psicodélico, Chuva de Ouro de Goitacazes, Brook e outros teimosos IPS. E que tem condição de virar escola de samba, ok? Você tem problemas, por exemplo, Psicodélicos é numa rua, Mocidade Louca é na outra. Mocidade é escola, Psicodélico é bloco. Se o Psicodélicos vira escola, e alguns anos atrás se cogitou isso, uma vai acabar. Mas por que uma vai acabar? Imagine você, Madureira, você tem Império Serrano, Tradição e Portela. Portela está no especial, Império Serrano fica no Caicai, infelizmente caiu a Tradição para o grupo D, está no grupo D. A Tradição hoje praticamente não existe mais. Madureira não suportou 3 agremiações no especial. E já teve momentos que as 3 estavam. Mas o que acontece? Se não é exatamente o grande... Eu vou levar para o futebol para a gente entender um pouco as pessoas que não entendem tanto de carnaval quanto eu sou uma pessoa que não entendo tanto
quanto entendo um pouco mais de futebol, daquela briga Americano, Goytacás, Rio Branco, etc. E o Campos. Primeiro, o estádio seria bom para todos esses atores. O estádio municipal. Junção das duas equipes, eu sou também totalmente contra, porque não acho que seria o correto. Correto, se você tem um grande estádio, você primeiro já possibilita fazer o que Volta Redonda fez durante muito tempo, ainda faz, Macaé faz durante muito tempo, quando você traz os maiores do estado e alguns até a nível nacional. Quantos jogos o Flamengo jogou com o Corinthians, com o Palmeiras, com vários times no estádio de Volta Redonda. Ou seja, você traz um entretenimento para dentro da sua cidade e dá aos seus times da cidade um estádio digno dele jogar e dele estar trazendo mais pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, deixar claro que se o Americano se organizar para que ele fique na primeira divisão, é mérito dele. Ele teve a mesma ajuda do que o Goytacás. Mas se o Goytacás não teve a mesma organização... O Americano que... Parabéns para o Americano. E aí a gente leva isso para a questão do samba. Ah, você tem duas escolas, uma que é escola e outra que é bloco, que é no mesmo bairro ou na mesma rua. Se não há uma unificação desses dois, ou seja, se não há um entendimento para que se unifiquem, como o Goytacás e Americano, Sim. Aquele que for mais organizado é que vai prevalecer. Porque o que acontece, Ricardo? Enquanto ficar todo mundo misturado do jeito que está, continua a desculpa do poder público. A desculpa do poder público é exatamente essa. De que mais pessoas utilizam do carnaval para ganhar dinheiro e não fazer. Ou seja, você recebe 50 mil, eu recebo 50, eu levo um espetáculo para a avenida, você manda um gato pingado. Infelizmente, os bons carnavalescos, que nós temos muitos em Campos, excelentes agremiações, eles pagam pelos péssimos carnavalescos. Agora... Mas eles têm que se organizar para fazer isso. Semana passada nós tivemos o desfile de Manaus. Né? Manaus tem aqui a Arena, né? o estádio, a Arena Olímpica, né? A Arena Amazônica, que recebe grandes jogos de futebol, Sim. A Copa do Mundo, e anexo você tem o Sambódromo, que é no formato de uma ferradura até. O Carnaval de Manaus é colossal. Cada escola ali gasta 3, 4 milhões. Quem faz o Carnaval de Manaus são as pessoas de Parintins. Então, porra, você pode ter uma noção da qualidade do Carnaval de Manaus. É uma festa mundial. Pô, e lá tem torcida organizada, com foguetório, neon, o negócio é muito grande mesmo o Carnaval de Manaus. Há um tempo atrás, eu até comentava com amigos que o poder público poderia dar a vara de pescar. De que forma? O estádio municipal, arena multiuso, né, uma piscina olímpica, um bom ginásio olímpico, o estádio municipal, os galpões das escolas de samba, não em cima ali, mas próximo, né, uma arena para se colocar grandes shows e desfiles carnavalescos, tecnicamente falando, perfeito. Porque você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que ouvir quem faz o futebol, quem faz o carnaval, porque se você escutasse lá atrás, quando se fez o CEPOP, quem faz o carnaval não teria falhas. Talvez não teria feito nem o CEPOP, teria feito os galpões primeiros. Exatamente. Né? Então hoje, se você faz a arena multiuso, um estádio municipal, quem faz futebol em campo? Senta aqui, vamos conversar. Como que seria esse estádio municipal? Como que seria essa piscina olímpica, esse ginásio olímpico? Como que seriam os galpões? Como que seria essa pista de desfile? O palco para os grandes shows? Beleza, ouviu as pessoas técnicas? Vamos construir. Bom, Americano, Goytacás, Campos, Rio Branco. Aqui está o estádio municipal. Pessoal do carnaval, aqui estão os galpões, aqui está a pista para o desfile. Pessoal de shows, ó, aqui está o palco para vocês fazerem os grandes eventos da cidade. Beleza. Você agora tem que ter uma estrutura. Deu a vara. Agora vamos correr atrás. Vamos chamar os técnicos para ajudar os times de futebol, para ajudar as agremiações de carnaval. Vamos chamar o pessoal que organiza o futebol, que organiza o carnaval. Vamos sentar e aqui, ó, tem que ter responsabilidade, senão vai acabar. Nós estamos dando uma vara para vocês pescarem e roubá-lo. Não venham com sairu, não. E aí
Vou te dar um Vamos exemplo. dar um tempo O pra barracão do samba do Rio de Janeiro. Que deve sair a segunda, talvez, dentro de 2 anos. Primeiro, até pra gente falar uma realidade que acontece nos eventos, né? E que não aconteceu diferente no carnaval. Só que não se perdeu o glamour, se ganhou dobrado. Vou explicar o que é isso. A gente vive hoje na cidade do Rio de Janeiro, que é o maior carnaval do Brasil, ainda é o carnaval do Rio de Janeiro. É um carnaval profissional, né? Exatamente. Ainda é o carnaval do Rio de Janeiro, Sim. ok? Aliás, desculpe, você pode até ter grandiosidade em outros carnavais. Você tem grandiosidade em São Paulo, você tem grandiosidade mas não há o glamour que existe no Rio. Não tem o glamour do Então Rio. vamos lá. Então, o primeiro ponto. Existe, e é real isso, que o carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro tomou uma proporção nos últimos anos para cá Uns 8 anos pra cá. absurda. Você tem bloco que leva 500 mil pessoas. Absurda, é de arrepiar. É absurdo o que se tornou o carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro. Você sabe qual é o meu maior ídolo? O maior cantor de todos os tempos da música popular brasileira, que eu sou fã, tenho a coleção dele completa. Eu fui ao bloco dele semana retrasada. Sidney Magal. Magal, sou Sidney fãzão. Magal. Vamos trazer Magal? Então, o bloco de Magal leva 300 mil pessoas. Então deixa eu te explicar. Preta Gil. Só que o Carnaval do Rio, ele não deixou de ter seu glamour. Ele continua Com as escolas de samba. as escolas. Eles continuam ali, enchendo todos os dias a Sapucaí, Sim. com seus ingressos que não são baratos, com poder de investimento de mídia pesado. Porém, eu ouço isso de grandes empresas. Metade do que investiam no carnaval passaram a investir no carnaval de rua. Mas ele está ali de pé. O que acontece com o campus? E aí eu vou fazer uma pergunta didática para você me explicar. Lá no Barracão do Samba, quantas escolas tem o Barracão do Samba? São 12. São 12 escolas do especial. Que tem o Barracão. São 14 galpões que tem lá. 12 escolas do especial, um que pertence à Lies e um vago. Você está falando da maior cidade de carnaval do mundo. Sim. E eles têm hoje 12 escolas no especial, mais escolas do acesso e as escolas da Intendente Magalhães, que são as escolas do B, do C e do D. Mas de barracão, quantos Barracão 12. São 12 galpões. Aí se você vai em Campos e constrói os das escolas de samba e não inclui os blocos e os boi pintadinhos, você tem uma revolução industrial dentro de Campos. Tem isso também, né? Então o grande problema Porque o meu pensamento sempre foi o que carnaval as das escolas. pessoas do carnaval, esse é o meu entendimento pequeno, que eu vivi nos 4 anos que fui superintendente, não cuidava do carnaval, era a Fundação Jornalista através da Cristina Lima que cuidava, não era o entretenimento lazer que eu fiz parte. As pessoas, elas não se falam, elas não se entendem direito. Elas sequer conseguem chegar a uma conclusão e elas todas em comum acordo, pela maioria, ou seja, a maioria tem que vencer a minoria. Claro. E ter uma opinião formada e chegarmos aqui, ó, definimos, nós gostaríamos que o carnaval fosse tal data e nós gostaríamos de dizer a vocês, os bois pintadinhos têm que ser tratados de uma maneira e as escolas têm que ser tratadas. Não existe essa conclusão em Campos. Algumas pessoas defendem até que os bois pintadinhos, os organizados, né? Não estou falando boi de rua, não. Os bois pintadinhos desfilem no mês do folclore, que é o mês de agosto, que saiam do carnaval. Mas sabe qual é a grande até guerra? Crescimento dos sabe bois qual é a grande guerra? do carnaval. Isso depõe contra o carnaval. Se você for hoje fazer uma opinião pública na cidade do Rio de Janeiro, o que você acha do fim do carnaval do Rio de Janeiro? Nossa, você morre. Sabe por quê? Porque as pessoas têm um entendimento de quanto de recurso é investido e o retorno que o município tem. Que o município tem do carnaval. O turismo, economia formal hotéis, e informal. Restaurantes, farmácias, padarias, etc e tal.
própria arrecadação da prefeitura. Se você fizer essa mesma pesquisa em Campos, eu garanto a você, 99% da população vai ser favorável ao poder público contra o carnaval. E sabe por quê? Porque eu tô dando, gente, é a minha opinião. Se eu estiver equivocado, ótimo, faça uma pesquisa. Você acha que se realmente o carnaval tivesse o apelo popular que tem como no Rio de Janeiro, a gente já está passando 20 anos, que evidentemente falo por um especialista, não por um entendedor de evento, não, por um especialista de carnaval. Você me disse, o auge do carnaval é dos anos 80. Sim. Já se passaram 43 70, anos. 80. O declínio veio a partir dos anos 90. Então, o que falta, na minha opinião, ao Carnaval de Campos é uma definição entre quem cuida do Carnaval de Campos. Eu não falo do poder público. O poder público ele tem que ser apenas consultado no seu final. Ó, definimos a data, não fomos unânimes, mas a maioria prevalece, dividimos boi pintadinho, que seja uma semana depois, uma semana antes, ou que seja em datas do folclore, e decidimos que Campos tem X escolas de samba com condições de fazer um bom carnaval. Infelizmente, é difícil isso acontecer por parte, né, das diferenças existentes entre os carnavalescos. Se o poder público não pegar e organizar e chegar e falar assim, olha, bois, vocês vão desfilar em agosto, eu vou dar X valor de verba para que vocês possam fazer o carnaval, o desfile de vocês no mês de agosto, da semana do folclore. Escolas de samba, blocos, eu vou dividir vocês em tantos grupos, as escolas vão ter os seus galpões. Se o poder público não iniciar essa organização, isso não vai acontecer do outro lado. Hoje, infelizmente, ou mas é ruim, concorda? Não, claro. O poder público vai ter que pegar e vai ter que... O diálogo, ele deveria... Talvez até com braço de ferro. É até contraditório. Infelizmente, não o que você diz, mas os fatos. Quem tem que tomar essa iniciativa é quem entende. E quem entende é quem vive. Você mesmo disse. O que deveria acontecer é... chama o técnico que cuida de carnaval, o técnico que cuida de evento, o técnico que cuida de futebol... E dá o instrumento. Entendeu? Você dá o instrumento para que ele sim fale, ó, a partir de agora é com você. Não, eu falo assim, o poder público chamar 3, 4 bons técnicos e montar uma comissão. E ele definir isso essa de comissão, cima para baixo. Isso. Porque a prefeitura, o seu entendimento por vaidades... Isso, o secretário de Cultura vai falar, olha, eu não conheço nada de carnaval, mas eu vou contratar 4 técnicos, eu vou formar uma comissão, e a partir da decisão dessa comissão, infelizmente com braço de ferro, nós vamos decidir o futuro do carnaval, ok? Mas vamos sentar com os carnavaleiros, vamos sentar com os dirigentes de bois pintadinhos, mas nós que vamos decidir, porque quem patrocina, quem banca, é quem dita a ordem. Mas não vamos ser ditadores totalmente, vamos conversar com os carnavalescos. A partir daquele momento, depois de 4, 5 anos, talvez o carnaval consiga andar com suas próprias pernas. Você acha que esse início não consegue por vaidade das próprias pessoas envolvidas no carnaval? Divergências de ideias. Daqueles que fazem e daqueles que não fazem. Isso atrapalha muito. Ou seja, daqueles que usam o carnaval para benefício próprio, não por benefício do carnaval e da escola. Porque você tem em Campos excelentes compositores, bons carnavalescos, muitos. Né, grandes intérpretes, grandes agremiações, pessoas que realmente são apaixonadas pelo carnaval, que faz o carnaval acontecer. Mas, infelizmente, você tem aqueles que não querem saber de nada. E, infelizmente, chegamos ao ponto, então, de que, na sua opinião, como especialista do carnaval, de que essa decisão, ela, infelizmente, chegou a um nível de que não pode ser mais pelos carnavalescos como um todo. Não, o poder público tem que interferir. Tem que intervir. Ajudar o carnaval de uma forma. Para que ajude a ter essa... Se o poder público conscientizar... Ou seja, alguns vão sair machucados e contrariados, mas quem gosta de carnaval, bem como um todo, tem que ser mais quem firme. Faz carnaval, quem gosta de carnaval, quem é apaixonado verdadeiramente pelo carnaval e realiza bons espetáculos, essas pessoas irão amar a decisão do poder público de montar uma comissão técnica. A última pergunta para a gente encerrar, passa rápido. Passa. Quando o papo é bom, passa rápido.
Amanhã eu vou até dar uma sugestão no final como empresário de entretenimento, porque o carnaval não deixa de ser um grande entretenimento para todas as pessoas envolvidas. Você concorda quando eu falo que, infelizmente, o carnaval perdeu o apelo popular? Sim, infelizmente. Ou seja, não é uma conclusão... Não se pode negar isso. Não é uma conclusão precipitada da minha parte. Precisa resgatar esse apoio. Precisa resgatar, ou seja... E renovar. Fazer com que as pessoas pressionem, inclusive, o poder público, o que eu hoje eu acho totalmente sem força. Eu acho muito mais... Hoje o Verão do Farol tem muito mais força de apelo popular mesmo. Ou seja, quando não se faz um verão... Há um prejuízo político para o prefeito. Exatamente. E quando não se faz o carnaval, eu acho que esse prejuízo hoje ele é muito menor. E pode se virar esse jogo. E pode se virar esse jogo. Isso é a minha sugestão. E a minha segunda sugestão, que é o principal, que tem muito a ver com você. Eu acho que eu quero até mudar, até a minha opinião, eu quero estar envolvido nesse quesito, dessa maneira com que você falou, de talvez, nesse primeiro momento, ter contrariações, mas efetivamente quem gosta do carnaval vai ficar feliz. Não vai agradar nunca a todos. Mas vai ficar feliz com essa decisão do poder Executivo. E deixar claro, o Poder Executivo, ele tem que dar esse start inicial, mas as escolas têm que entender que não se pode depender daqui a um certo tempo, única e exclusivamente do Poder Executivo. Se você pega uma escola... Aí a gente vem numa crise, não se tem recurso, não se tem carnaval, e não pode ser assim. Ele tem que ser autodependente. Vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro. Há pouco tempo, o prefeito Marcelo Crivella tirou todo o apoio financeiro da prefeitura. Aconteceu com venda de ingressos, com apoio, patrocínio da Globo, patrocínio A, patrocínio B, patrocínio C. E aconteceu de forma grandiosa, como sempre acontece. Você não pode mais ficar... Claro que Campos hoje é uma outra realidade. Você primeiro tem que construir... Tem que ter um start. Sim, para depois, daqui a alguns anos, não ficar mais dependente do poder público. Mas para isso acontecer, hoje o poder público precisa intervir. Sorte pro seu Botafogo. Seremos campeões esse ano de alguma coisa. Não sei de alguma coisa... Eu sonhei esses dias que o Botafogo seria campeão da Libertadores, para compensar, né, o Campeonato Brasileiro do ano passado. Tem um grande ditado que é o que mais serve: sonhar é de graça. E não custa nada. Já dizia Paulinho Mocidade. Né? Amanhã começa os desfiles das escolas de samba do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro. Né? Sexta e sábado, as escolas da Série Ouro, o equivalente à antiga Série A. Domingo e segunda, as escolas do Grupo Especial. Terça-feira, as escolas mirins, porque o Rio de Janeiro tem escola mirim, que é a renovação do carnaval. E lá na Intendente Magalhães, você tem escolas do Grupo B e do Grupo C, né? Sexta e sábado, domingo e segunda. E no outro final de semana, desfile das campeãs na Sapucaí, está acontecendo na Intendente Magalhães, as escolas da Série B. São as escolas que vão subir para o desfile da Sapucaí. Né? Eu estou indo amanhã para Batatais, né? Julgar o carnaval. Depois tem Três Rios, Belo Horizonte. Tirando a cidade do Rio de Janeiro, para a gente encerrar, qual o carnaval que se destaca hoje dentro do estado? Do Rio? Dentro do estado do Rio de Janeiro. Friburgo, grandiosas escolas de samba, depois Três Rios. São as três cidades que... Niterói também, né? Niterói você tem um bom carnaval, mas Niterói já está fora de época também. Mas Friburgo e Três Rios são os dois carnavais que mais se destacam. Sim, e está começando a voltar a ter carnaval em Maricá. Maricá está voltando a investir pesado no carnaval. Tanto que a escola de samba de Maricá está no acesso da Sapucaí. Pô, que bacana, hein? Você vê como há um poder, investimento, né? E isso acontece. Você tem cidades próximas ao Rio de Janeiro, São Gonçalo, acabou o carnaval, mas a escola de São Gonçalo está lá na Sapucaí. Né? Você tem Niterói hoje com a volta dos carnavais das suas escolas de samba. Tem escola de samba que abandonou a Sapucaí e voltou a desfilar só em Niterói, que é o caso da Cubango. Gente, esse foi mais um podcast, pode falar, uma aula de carnaval que eu levei aqui. Uma aula mesmo. Eu sabia que ele entendia de carnaval, mas
Cada dia que passa e que eu converso mais com ele, ele entende mais ainda. E eu acho que ele sim, ele nem falou aqui, mas eu vou dar uma sugestão. Ele sim tem que ser uma das pessoas que são apaixonadas, mais técnicas, que tem que estar junto do poder público para estar aí dando essa mão de ferro para que a gente volte, se Deus quiser, um dia a ter um carnaval, como ele mesmo disse. Eu não peguei, não tive oportunidade, não tive esse prazer de ver o carnaval nos anos 70, nos anos 80, mas sei sim da história o quanto isso era importante para Campos. Eu tenho uma foto da minha saudosa avó, que viva ainda, a vovó Samira, em cima ali na 15 de novembro, desfilando, uma foto antiga de mais de 40 anos de idade. Depois eu vou te mostrar essa foto. Legal. Foi uma pesquisadora que me entregou essa foto. Outras pessoas da nossa família já tiveram acesso a essa foto, mas que a gente tem esse início, esse reinício do poder público dando essa mão de ferro, infelizmente, junto ao Carnaval de Campos, para que a gente volte um dia, se Deus quiser, a esses gloriosos anos 70 e 80, para que a gente tenha um carnaval digno da nossa cidade, a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro e a maior cidade do estado do Rio de Janeiro, só perdendo ali para a capital quando junta com outras cidades. Ricardo, obrigado. Obrigado a vocês. Amigo. Bom carnaval. Vamos se cuidar aí. Se beber, não dirija. Se for beber, tente beber com prudência e vamos aproveitar o carnaval. Como eu sempre digo, o mundo é muito bom. Quem estraga o mundo é o ser humano. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais podcast Pode Falar com Ellen Naim. Fui.